E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje aqui no Agrointegração a gente vai falar sobre o aumento dos combustíveis aí nas bombas de abastecimento, o aumento do Brent, o aumento de tudo aí que está na boca do pessoal. Quê? Fica comigo que a gente vai falar sobre isso. Bem, vamos lá. Antes de mais nada, vamos fazer alguns comentários, algumas posições. Primeira, se você não sabia, o petróleo é uma commodity e o seu preço é dado na Bolsa de Valores, que no caso do petróleo é feito em Londres. Eu tô passada, chocada. Segundo posicionamento é que o Brasil hoje sim, ele é autossuficiente na produção de petróleo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil, nós produzimos mais petróleo do que nós consumimos, né? Então, por que o nosso preço acompanha a Bolsa de Valores, né? Acompanha o preço da commodity negociado no mundo todo. E como eu já havia dito para vocês, o Brasil sim, hoje, ele é autossuficiente na produção, na extração de petróleo. Nós extraímos mais do que nós consumimos, porém, o Brasil exporta uma grande quantidade de petróleo e também importa uma pequena quantidade de petróleo. Mas por que o Brasil faz isso? Hoje, o nosso principal petróleo extraído é o petróleo grosso, tá? Vamos dizer que o petróleo é dividido em dois, o grosso e o fino, tá? O Brasil basicamente extrai o grosso, que é extraído no pré-sal. Também extraímos o fino, que são os petróleos mais superficiais, tá? Esse petróleo grosso nós não conseguimos refiná-lo, ele é mais difícil de refinar. E por que nós não conseguimos refinar esse petróleo? Porque as nossas usinas de refinaria são antigas, são da década de 70, quando nós só extraímos o petróleo fino. Então nós temos que mandar esse recurso para fora para ele ser refinado, porque nós não conseguimos refinar ele e importamos o petróleo fino, que é o que a gente consegue refinar e assim distribuir para os nossos consumidores, tá? Bem, e os valores, o preço dele é negociado na Bolsa de Valores e ele tem grande variação, porque o seu principal fator de variação de negociação é a lei da oferta e da procura, né? O quanto que eu tenho para ofertar desse produto e o quanto estão procurando desse produto dentro do mercado. Isso pode variar muito conforme você oferta e conforme compram. Porém, todavia, não é só isso que impacta no preço de uma commodity, e sim na atual conjuntura que o mundo vive. Se o mundo está em crise política, se o mundo está em guerra, se o mundo está em crise de fome, abstinência de algum recurso, enfim, vários fatores podem estar atrelados ao preço de uma commodity. Bem, e como nós todos sabemos, o petróleo é a principal matéria-prima para se produzir, principalmente nossos recursos do dia a dia, como o óleo diesel e a gasolina, Nunca nem vi. Que dia foi isso? tá? Porém, tem outros subprodutos que são derivados dele também, tá? Como o gás de refinaria, que é utilizado para a produção de ureia, popularmente conhecida aí entre os agricultores e pecuaristas, tá? E o que todo mundo está querendo saber é por que o barril subiu tanto, né? Vou explicar, calma lá. Bem, vocês lembram no começo do vídeo que eu falei para vocês que o preço desta commodity depende de como está o mundo, da conjuntura do mundo? Não tô lembrado, não. Pois é, a Rússia é um dos principais países que fazem parte do complexo do petróleo, digamos assim, entre extrair e utilizar os seus recursos e também de gás natural, entrou em guerra com a Ucrânia, como todos sabem, e ela está sofrendo sanções políticas de todo mundo, né? E quando a Rússia sofre sanções políticas, ela é obrigada a não fornecer, a não negociar com o mundo exterior, desde que ela não tenha lucro sobre isso, né? Ela não tenha retorno sobre isso. E aí entra numa questão de que como a Rússia cessou todas as suas exportações, o seu fornecimento ao mundo exterior, houve uma grande procura por petróleo, né? Já que ela é uma grande fornecedora de petróleo e gás natural, né?
Ou seja, temos uma grande procura pelo mesmo e o preço vai subir, o preço sobe. E como o Brasil negocia o barril, vende o barril ao preço da commodity, é um reflexo que o nosso preço também suba. Entenderam? Entenderam a atual conjuntura de como está se passando, está acontecendo, como essa guerra está impactando direta e indiretamente todos os países do mundo? Eu tô passada, chocada. E o preço do combustível por si só já altera muito no consumo do brasileiro. Por quê? Raciocina comigo. Se o preço do combustível está mais caro, independente que seja gasolina ou diesel, o frete vai ficar mais caro, tá? Se o frete está mais caro, as peças de reposição para esse mesmo transporte vai ficar mais cara, tá? Porque a oficina tem que comprar essas peças têm que chegar na oficina para o produtor ir lá fazer a reposição dessas peças, tá? O produtor vai acrescentar, sim, o preço da gasolina, do diesel, do seu combustível no preço do alimento dele, ainda mais se ele tiver na sua propriedade algum equipamento que utilize o combustível, tá? Ele vai sim inserir no seu preço final, no produto comercializado e, consequentemente, né, para entregar esse produto, os mercados vão utilizar de combustível, que vai ser colocado também no preço do produto. Ou seja, por si só, o preço do combustível interfere muito, muito mesmo no consumo do brasileiro. E a gente ainda tem outro problema com fertilizantes, né? Vou deixar um card aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenham esclarecido alguma dúvida que vocês tinham sobre o preço do combustível hoje, sobre como que está a conjuntura. Não falei do álcool porque o álcool é um caso à parte, tá? O álcool ele participa de outra conjuntura, sem ser a do petróleo, porém eles acabam andando juntos. Eu vou falar em outro vídeo mais para frente. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilhe para um amigo e não se esquece de se inscrever no canal. Fiquem com Deus.